Aqui já está errada na D, tanto a A quanto a B, só está errado, está certo, perdão. O item 1 e 2, só certo o 3, na verdade eles inverteram. Aqui está errado, aqui está errado, aqui estão todos errados. Então 7 e 9 nós ficamos com a letra C. E para que a gente possa fechar aí mais uma linha de questões importantes, questão 80. Sindicato constituído regularmente em janeiro de 2017 impetrou mandado de segurança coletiva em julho do mesmo ano, perante a Justiça Federal, a fim de garantir o direito líquido e certo de empresas a ele filiadas de não serem compelidas ao pagamento da contribuição previdenciária incidente sobre a folha de salários, com base em alíquota que foi majorada para as empresas em geral, e não apenas para as empresas do ramo daquelas filiadas ao sindicato. A petição inicial foi instruída por documentos que comprovavam a regularidade da Constituição e do funcionamento do sindicato, mas não por autorização expressa de seus filiados, para que o pleito fosse deduzido judicialmente. À luz da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, questão excelente, a impetração do mandado de segurança pelo sindicato é possível. Veja só, é importantíssimo que você entenda que o sindicato ou as organizações sindicais, primeiro, para representar os associados, independe de autorização expressa, pelo simples fato da existência de um sindicato, que seja representativo de uma categoria, ele já tem a possibilidade de atuação. Então, essa é a primeira linha que deve ser vislumbrada. Detalhe número 2. A impetração do mandado de segurança não está condicionada ao tempo de criação e funcionamento do sindicato. Não está condicionado ao tempo de criação e funcionamento do sindicato. Ou seja, o sindicato pode ter sido criado há pouquíssimo tempo, ele tem a possibilidade de impetração do mandado de segurança coletivo. Então, chamando a atenção que pode impetrar mandado de segurança coletivo, partido político com representação no Congresso Nacional, entidade de classe, sindicato e associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos um ano. Então, o mínimo de um ano é para as associações e não para os sindicatos. Então, vamos lá. Incompatível com a Constituição, errado, uma vez que o sindicato não estava constituído há pelo menos um ano, isso é para as associações. Incompatível com a Constituição, uma vez que o sindicato não apresentou autorização expressa, isso é também para associações. Compatível com a Constituição é a resposta. Incompatível com a Constituição já está errado, uma vez que o sindicato não tem legitimidade para representar seus filiados em demanda que pretende o afastamento de obrigação tributária imposta às empresas. Ele tem sim para buscar a defesa dos interesses individuais e coletivos da categoria, em questões judiciais e em questões administrativas. E ele traz ainda que é incompatível com a Constituição, uma vez que a ação deveria ter sido proposta perante a Justiça do Trabalho. Não, especificamente não, esse cenário, por causa da questão da matéria envolvida, que não é uma matéria de cunho trabalhista, tá certo? Então, a questão de número 80, a resposta é a letra C. Beleza, galera? Em relação aos direitos e às garantias fundamentais e às funções essenciais da Justiça, julgue o item a seguir considerando a jurisprudência dos tribunais superiores. Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, brasileiro nato que tiver perdido a nacionalidade poderá ser extraditado. Bom, o que é uma extradição? A extradição nada mais é do que o ato de entrega de alguém a partir da solicitação, no caso de um Estado estrangeiro. Porque o que me interessa aqui é a extradição passiva, ou seja, a extradição passiva é aquela solicitada por Estado estrangeiro. Essa extradição, que é esse ato de entrega, no caso da extradição passiva pelo Brasil, poderá versar sobre alguns pontos marcantes. E é justamente neste cenário que nós podemos ter perguntas importantes no momento da sua prova. A primeira linha que pode ser perguntada é a extradição envolvendo estrangeiros. É possível, Alan, a extradição de estrangeiros? É importante que você entenda que essa é a regra.
A regra é justamente a extradição de estrangeiros. Agora, é possível a extradição de brasileiros? É a segunda pergunta. É possível a extradição de brasileiros? A resposta é também que sim, porém muito mais restrita do que a extradição de estrangeiros. Então vamos lá. No caso de estrangeiros, nós temos uma vedação. Qual é a vedação? Quando se tratar de crime político ou de opinião. Acontece muito quando você tem um sistema autocrático, em verdade, um regime ligado à autocracia, ou seja, a ideia de ditadura. Então, seria crime político ou de opinião. Então, essa é uma vedação. Você tem uma autocracia, você não pode se contrapor ao regime existente. Já para brasileiros, os brasileiros natos não poderão ser extraditados nunca. Os naturalizados, eles podem ser extraditados. Então, já os naturalizados, eles podem ser extraditados em duas hipóteses. Os brasileiros naturalizados podem ser extraditados em duas hipóteses. E este é o cenário que a gente deve observar a partir de agora. Então, quando a gente fala em brasileiros e a linha envolve os brasileiros naturalizados, o cenário que você precisa vislumbrar é o seguinte, que essa extradição pode acontecer nas seguintes situações. Primeira, a ideia de crime comum, desde que esse crime comum seja um crime comum praticado antes da naturalização. Então, o crime comum não é a condenação que tem que ser antes da naturalização, é a prática do crime. E a segunda ideia é justamente o comprovado envolvimento, importante, comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes, isso cai muito em prova, hein? Entorpecentes e drogas afins na forma da lei. É lógico que aqui, na minha concepção, existe uma redundância, porque a ideia do tráfico, então na forma da lei, a ideia do tráfico já nos remete a um cenário de ilicitude. Tá? Então esses são os dois cenários de extradição do brasileiro naturalizado. Voltemos à análise da questão. Conforme o entendimento do Supremo, o brasileiro nato que tiver perdido a nacionalidade, se perdeu a nacionalidade, passou a ser um estrangeiro. Porque houve a perda da nacionalidade, então passou a ser um estrangeiro. Agora, poderá ser extraditado. Ora, se passou a ser estrangeiro, pode ser extraditado. Questão 81 é uma questão correta.